Olá a todos, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje vamos continuar estudando sobre a guia página inicial. Vamos dar continuidade aqui pelo grupo alinhamento. Bom, basicamente o grupo alinhamento servirá para dispor melhor os nossos dados. Por exemplo, São Paulo, aqui eu tenho ele alinhado no meio. No caso, eu tenho aqui 6 opções, sendo que eu posso usar uma de cima e uma de baixo, ou uma de cima e uma de baixo. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu quero que ele fique no canto superior direito. Então, eu coloco superior, aqui alinhar em cima, e aqui embaixo eu coloco alinhar texto à direita. Então, ele fica no canto superior direito, ok? Eu quero deixar o São Paulo totalmente centralizado. Então, eu venho aqui no grupo alinhamento, seleciono centralizar, ele centraliza o texto, e aqui em cima eu coloco alinhar no meio. Ele diz aqui que alinha o texto de modo que fique centralizado entre a parte superior e a parte inferior da célula. Ou seja, entre a parte superior e a parte inferior, ele fica totalmente no meio. Então, selecionando esses dois botões de comando, o texto fica totalmente no meio, ok? Bom, podemos utilizar ele centralizado no canto superior, ele centralizado inferior e ele centralizado no meio, ok? E podemos utilizar ele à esquerda no meio, ele à esquerda na parte superior e ele à esquerda na parte inferior. Vai de gosto, é bom dar uma treinadinha aqui para ver mais ou menos como que ele funciona, esses botões de comando. Bom, de vez em quando na nossa planilha nós queremos que os títulos fiquem inclinados ou então fiquem dispostos de forma diferente. Então, por exemplo, aqui em São Paulo eu não vou mudar porque ele tem uma formatação. Eu vou copiar aqui São Paulo, lembra? Ctrl C, eu vou copiar e vou colar aqui embaixo. Mas no caso eu quero colar somente São Paulo sem a formatação. Então eu vou até o grupo área de transferência, colar, e aqui eu vou sem bordas, colar sem bordas. Ok. Bom, aqui em São Paulo, por exemplo, eu quero que ele fique totalmente inclinado na vertical. Então, no caso, vou pegar aqui São Paulo, trazer para cá. Vou até a guia página inicial, o grupo alinhamento. Aqui nesse botão de comando é o botão de comando orientação. Ele gira o texto em um ângulo diagonal ou em uma orientação vertical. Então, por exemplo, aqui temos diversos tipos de inclinação. Temos inclinar texto no sentido anti-horário. Ele inclina o texto desta forma aqui. Lembrando, se ele tiver formatação, a formatação também vai inclinar. Vou dar um exemplo para vocês aqui. No caso de São Paulo, vou tirar a inclinação dele. Aqui, no caso de São Paulo, eu vou inclinar ele formatado, ele com essa borda. Veja o que vai acontecer. A borda também vai inclinar. Ou seja, um grande conselho é, antes de colocar a borda, se você quer inclinar o título, incline primeiro, grupo alinhamento, botão de comando orientação, inclinar o texto no sentido horário. Depois, vocês coloquem a borda. E no caso aqui, a borda vai ficar também desta forma. Não tem como inclinar o texto junto com a borda. Ela vai ficar inclinada. Ok? No caso aqui, eu tiro a borda e ele fica desta forma. Ok? Podemos colocar assim, sentido anti-horário, ou então, grupo alinhamento, inclinar o texto no sentido horário. Então, ele fica da forma horária. Ok? Podemos até colocar aqui no grupo fonte um sublinhado. Fica bacana. Deixa eu colocar aqui ele inclinado no sentido anti-horário. Fica bastante bonito. Fica bonito dessa forma que ele está disposto. São Paulo com o sublinhado. Vai de gosto. Bom, além de inclinar no sentido horário, podemos colocar o texto na vertical. Nesse caso, ele fica desta forma aqui. Fica São Paulo disposto de forma vertical, como está aqui.
problema de utilizar esta orientação é que a linha ela fica do tamanho da nossa orientação, ou seja, fica feio, fica feio. Eu vou desfazer aqui, ele vai voltar ao tamanho original. Podemos vir aqui de novo e girar o texto para cima. Dessa forma não fica tão feio, fica até bonito. Por exemplo, eu quero colocar São Paulo aqui e as informações correspondentes a São Paulo aqui. Podemos colocar o São Paulo invertido também para o outro lado. Por exemplo, aqui no grupo alinhamento, botão de comando orientar, girar o texto para baixo. Então, ele fica do outro lado. Então, no caso aqui, nós podemos aumentar o tamanho da fonte. Lembra, no grupo fonte, botão de comando aumentar o tamanho da fonte. E assim ele fica mais bonito. Se no caso ele passar, nós aumentamos aqui o tamanho da fonte. E é questão de pura criatividade para desenvolver a planilha. Então, no caso aqui, eu vou colocar ele inclinado para cima, que fica mais bonito, ok? Então, assim é uma outra forma de dispor os dados, os títulos na planilha, ok? Bom, além disso, temos aqui formatar alinhamento da célula. Aqui no caso, ele abre essa caixa de diálogo e aqui nós podemos dizer o ângulo de inclinação que ele vai ter. 81 graus, 63 graus, 27 graus e por aí vai, ok? Bom, isso daqui vocês podem testar, é bastante intuitivo. Por exemplo, colocar em 64 graus, ele vai inclinar o texto em 64 graus. Se eu quiser, eu venho aqui de novo no botão orientar, formatar alinhamento, eu coloco ele com uma inclinação de 75 graus. Ele não fica tão inclinado assim e fica até bem disposto aqui, ele fica bem localizado. Bom, além desses botões de comando de alinhamento e de orientação, temos aqui o recuo. Deixa eu desfazer essa orientação aqui. Vou tirar a inclinação, aqui no caso 0 graus, ok. Desfazendo aqui a orientação, vou mostrar para vocês um pouco de recuo. Por exemplo, eu tenho uma coluna deste tamanho aqui. E aqui São Paulo, ele não está bem disposto, ele está muito para o canto, eu quero que ele fique no meio. Eu posso tanto, aqui no grupo alinhamento, centralizar ele, fica bom, ou então eu posso utilizar esses dois botões de comando, que é diminuir o recuo e aumentar o recuo. O que acontece se eu aumentar o recuo? A letra vai aumentando a distância que ela tem da borda, como ele diz aqui. Aumenta a margem entre a borda e o texto da célula. Então, ele aumenta a margem, essa margem aqui. Ao contrário, diminuir recuo, ele diminui. Então, no caso do texto não ficar totalmente centralizado, como está aqui, por exemplo, ficar aqui, é possível com os botões de comando recuo, né, aumentar e diminuir recuo, organizar de acordo com o gosto do alinhamento, ok? É uma outra forma de alinhar o texto na nossa planilha. Bom, temos aqui esse botão de comando chamado quebrar texto automaticamente. Ele funciona mais ou menos o seguinte. Muitas vezes, estamos escrevendo algum título e ele ultrapassa o limite aqui da nossa coluna. Então, por exemplo, selecionando essa opção quebrar texto automaticamente, vamos ver o que acontece se eu colocar São Paulo, ou melhor, Rio de Janeiro, vamos ver. Vou colocar aqui Rio de, veja o que ele vai fazer com a opção quebrar texto automaticamente selecionada. Janeiro. Ele automaticamente percebe que aqui está o limite da coluna. Então, ao chegar nesse limite, ele quebra a linha, ou seja, ele pula uma linha automaticamente para você. Então, Rio de Janeiro, ele arrumou aqui. No caso, ele aumentou a altura da linha. Então, basicamente, é assim que funciona o quebrar texto automaticamente. Se essa opção não estivesse selecionada, vamos ver mais ou menos o que iria acontecer aqui. Eu iria colocar Rio de
Deixa eu ver se a opção está ok. Vou colocar agora Rio. Deixa eu apagar aqui. Ok. Não está apagando. Deixa eu excluir essa célula aqui. Não está, ok, não está apagando. Vou aceitar aqui. Rio de Janeiro. Veja o que vai acontecer. Ele vai deixar aqui a Rio de Janeiro, o título que a gente colocou, entre duas células. Ou seja, o que teríamos que fazer? Aumentar a largura da coluna, ok? Com o quebra de texto automaticamente, ele automaticamente vai quebrar o texto para nós, ok? Ou então, se no caso não selecionarmos, se no caso estivermos escrevendo algum título e não estiver selecionada essa opção, podemos utilizar o Ctrl Shift, ok? Por exemplo, Rio de Janeiro. Aí eu utilizo Ctrl Shift, Enter. Opa, não é Ctrl Shift, Enter. É Alt Enter. Desculpe, é o Alt Enter, vai aparecer aí na tela o comando. Alt Enter, ele quebra a linha sem o botão de comando quebrar texto automaticamente estiver selecionado, ok? Então, vou continuar escrevendo aqui, Rio de Janeiro, e vou colocar aqui vírgula, São. Aí eu quebro de novo, Alt Enter, São Paulo. Dessa forma ele quebra a linha manualmente para mim, ok? Então, eu posso tanto selecionar quebrar de texto automaticamente, quanto eu utilizar o Alt Enter, ok? Bom, eu não sei porque aqui essa célula... Bom, agora apagou. Ela não queria apagar. Bom, agora temos aqui o botão de comando mesclar e centralizar. O que ele vai fazer basicamente? Deixa eu descer essa faixa de dados aqui. Por exemplo, queremos colocar um título na nossa planilha. Vai ser Estados brasileiros. Por exemplo, temos esta faixa de dados aqui, só que o nosso título não compreende essa faixa de dados. O que vamos fazer? Vamos utilizar o botão mesclar e centralizar, que diz: une as células selecionadas a uma célula maior e centralizada. O conteúdo da nova e centraliza o conteúdo da nova célula. Então vamos ver aqui, estados brasileiros, selecionando a célula que a gente quer mesclar e selecionando as demais. Ou seja, eu quero mesclar a célula B, ou melhor, a célula B1, a célula C1, a célula D1 e a célula E1. Eu quero mesclar elas. Então, eu venho até a guia página iniciar, grupo alinhamento e botão de comando mesclar e centralizar. Então, da B1 eu tenho a C1, a D1 e a E1, uma célula só. Ou seja, eu transformei essas 4 células numa só. Aí, no caso, eu aumento aqui com aumentar o tamanho da fonte. Posso colocar o negrito para destacar e também alterar o tipo da fonte. Ok? Fica de acordo com o gosto. Além da opção mesclar e centralizar, nós podemos também somente mesclar. Então, por exemplo, eu vou desselecionar essa opção e vou fazer o seguinte: vou selecionar novamente as células que eu desejo mesclar. Aqui, né, levando o cursor do mouse nessa flechinha aqui, temos aqui a opção mesclar células ou mesclar através. Utilizando qualquer uma dessas duas, ele vai mesclar e não vai centralizar, ok? A mais utilizada é a mesclar e centralizar, mas podemos utilizar essas duas também. E para desfazer, basta, nesse último botão aqui, desfazer mesclagem de células. Então, ele desfaz a mesclagem, ok? Um cuidado bastante importante na hora de fazer a mesclagem das células é que a célula que nós queremos mesclar, elas necessitam estar vazias. Não posso mesclar, por exemplo, a B1 Estados Brasileiros com uma célula que está escrito vermelho, por exemplo. Então, se eu quiser mesclar tudo isso daqui,
ele vai dar um erro. A seleção contém vários valores de dados. A mesclagem de célula só preservará o dado superior esquerdo. Ou seja, Estados brasileiros. Se eu clicar em OK, ele vai excluir o nosso título vermelho. Então, é um cuidado bastante importante que se deve tomar antes de fazer qualquer tipo de mesclagem no Excel. Ok? Bom, vamos vir aqui ao grupo número, que é bastante importante na nossa planilha. Vamos então aqui à planilha 2. Temos aqui alguns valores que são valores monetários, né? Mas aqui dessa forma como estão distribuídos, não percebemos que são. Temos aqui R$ 2.325,40. Nós não sabemos que moeda esse valor pertence. Então, aqui na guia página inicial do grupo número, nós temos, por exemplo, esse botão de comando chamado formato de número de contabilização. Clicando nessa flechinha aqui, nós temos como exemplo aqui 3 tipos de moeda diferentes. Temos o real português, Brasil, o inglês, Estados Unidos, e o euro, né? Então, por exemplo, eu quero dizer que a nossa moeda é o real. Então, colocando aqui, ele vai colocar o R cifrão antes do nosso valor, determinando ele como valor em real. Então, vou selecionar toda a faixa de dados aqui e vou selecionar. Então, todos esses valores, vou aumentar aqui a coluna, todos esses valores são reais. Mas no caso deles serem euro ou dólar, basta selecionar os valores que queremos alterar. Vamos até o grupo número e aqui, por exemplo, euro. Ou seja, todos esses valores pertencem ao euro, são euros, ok? Além de poder colocar dessa forma, podemos selecionar toda essa faixa de valores, vir aqui até esse botão formato de número, e aqui o Excel já mostra formatos pré-definidos. Temos o geral, que é sem formato específico, temos o número, que era o que nós tínhamos no começo, né? Estava disposto dessa forma. Temos aqui moeda, que ele coloca também o R cifrão, da mesma forma que aqui no formato de contabilidade. Temos aqui também, aqui no grupo, ou melhor, aqui no botão de comando, o contábil. Temos data abreviada, que eu já vou mostrar para vocês, hora, porcentagem, fração. Os que mais importam para nós são porcentagem, hora, data. Daqui para cima, daqui para baixo, nós vamos ver em outros vídeos. Mas aqui para cima é o mais importante. Então, aqui no caso, eu quero que a minha moeda seja R cifrão. Então, eu coloco aqui moeda. E ela vai dispor para mim aqui em formato de moeda. Aqui em cima eu tenho uma porcentagem. Lembra que eu falei para vocês que 0,2 ou 0,20 significa 20%? Mas aqui, o formato dele, aqui no grupo número, está como número somente. Mas isso daqui é uma porcentagem. Então, eu escolho aqui o formato de número porcentagem. E ele vai trazer aqui 20,00. Mas eu quero o quê? 20%. Como que eu faço para mostrar somente o 20%, que é o que eu quero? No próprio grupo número, eu tenho aqui esses dois botões de comando, que é aumentar casas decimais e diminuir as casas decimais. Então, aqui eu quero diminuir, eu quero tirar, né? Eu quero abolir completamente as casas decimais aqui. Então, eu coloco aqui diminuir casas decimais. Então, dando clique sucessivamente, ele vai trazer os 20%, que é o que nós queremos utilizar aqui na planilha. Então, bem simples. Por exemplo, aqui eu vou desfazer essa formatação. Vou colocar geral. Temos aqui também um botão de comando que coloca o separador de milhares. Ou seja, selecionando aqui, ele vai separar os milhares, ok? Sem colocar o sinal de moeda. No caso, temos aqui, por exemplo, o dólar, com esse sinal de cifrão,
Se nós colocarmos o separador de milhares, ele simplesmente vai separar os milhares, mas não vai colocar a que moeda ele pertence. Ok? Aqui embaixo tem mais alguns exemplos que são exemplos especiais. Vou apagar aqui. Por exemplo, o CEP. Nós não temos aqui um formato de número para CEP. O que precisamos fazer? Aqui no próprio grupo número, temos essa flechinha, esse pequeno ícone aqui, que é um iniciador de caixa de diálogo. Dando um clique nele, vamos obter aqui essa caixa de diálogo formatar células, que temos essas categorias aqui. Temos a categoria geral, a categoria número, de acordo com o que aparecia aqui, mas do texto para baixo, especial e personalizado, não aparece. O CEP ele vai estar aqui no especial. Então, no especial, nós temos o CEP mais 3, que é aquele CEP com os 3 números, traço 3 números. Temos o telefone, o SIC. E aqui no personalizado, nós podemos personalizar a nossa formatação. Então, aqui no CEP, eu vou colocar CEP mais 3. Então, por exemplo, um CEP comum, um exemplo, 999. Então, no caso aqui, ele vai colocar, mesmo faltando um número, ele coloca o 0. Então, 09999-999. Ou seja, de vez quem estiver fazendo a planilha colocar 09999-999, a formatação já coloca. Então, não precisamos ficar colocando o traço. Então, 99999-999. Ele preenche para nós o traço com os 3 dígitos depois do traço. O CPF, ele não traz uma formatação. O Excel não traz formatação para CPF. Então, nós temos que criar um tipo de formatação para o CPF. Como fazemos isso? Vamos até aqui o grupo número. Vamos até esse botão, formatar células, para iniciar a caixa de diálogo, formatar células. Vamos até aqui, personalizado. Aqui no tipo, temos diversos tipos aqui. Mas para o CPF, vamos criar o nosso tipo. Então, apagando aqui, vamos colocar o seguinte. O CPF ele começa com 3 números, depois tem mais 3 números, traço 2 dígitos ou 2 dígitos. Então, vamos lá. Aqui na área de personalização, todo número que o usuário for digitar, nós colocamos o cerquilha. Então, cerquilha, ou jogo da velha. Aí, no caso, para colocar o traço, nós vamos colocar aspas, traço, aspas. Isso daqui, esse aspas, significa que sempre vai ter esse traço depois de 3 números. Ou seja, todo o jogo da velha que nós colocarmos aqui vai ser números. E esse daqui, basicamente, é um texto. Então, 3 números, aqui no caso eu vou colocar um ponto. Então, ponto, aí 3 números do CPF, ponto, mais 3 números, abre o aspas, coloca outro ponto, fecha o aspas, coloca mais 3 números, abre aspas, aqui eu vou colocar uma outra barra, fecho aspas, e por último os 2 dígitos finais do CPF. Então, temos aqui os 3 primeiros números, aí aqui um título, ou melhor, aqui um texto, ponto, mais 3 números, outro ponto, mais 3 números, um traço e os 2 caracteres. Vamos testar para ver como que funciona. Então, temos aqui um exemplo de CPF. 999, os 3 primeiros números, 999, os outros 3 números e 999. Aqui temos os 9 dígitos normais do CPF. Temos também os 2 finais depois do traço. Então, vamos colocar 2, 2. Fazendo isso, dando um Enter, ele já vai colocar, como nós formatamos lá, ponto depois dos 3 primeiros números, ponto depois dos 6 primeiros números e ponto depois do 9. E aqui no final ele coloca um traço 22. Vamos de novo ao grupo número, aqui abrir a caixa de diálogo.
Aqui em cima ele mostra o exemplo. Vamos fazer de novo isso daqui para ficar bem claro. Temos aqui um número sem formatação, que foi o que nós digitamos lá. Então, vamos colocar aqui os 3 primeiros números, abre aspas, vamos colocar o ponto e fecha aspas. Veja que ele apareceu o ponto aqui. Vamos continuar, colocar mais 3 números. Veja que o ponto está se locomovendo aqui, abre aspas, mais um ponto, fecha aspas, mais 3 números. Veja que agora já apareceu os 2 pontos que nós colocamos aqui. Abre aspas, traço, fecha aspas e mais 2 números. Veja que ele preencheu aqui corretamente como que deve ser apresentado um CPF. Ou seja, essa formatação, o usuário que for digitar o CPF não precisa ficar colocando 999.999.999-22. Ele não precisa porque a formatação já diz que deve ser dessa forma. O telefone, vamos até o grupo número, formatar, clicar no ícone para iniciar a formatação de célula, caixa de diálogo. E aqui no número personalizado, eu vou colocar, por exemplo, aqui um número 11 9999, 4 números, né? 9999. Então, temos aqui o 11, né, que é o código daqui de São Paulo, 4 números mais 4 números. Então, o que nós temos que fazer aqui? Colocar esse 11 entre parênteses, esses 4 primeiros números separados dos 4 últimos por um traço. Então, como nós fazemos isso? Aqui ele está numa formatação geral. Então, vamos até o grupo número. Nesse botão aqui, ícone, iniciar caixa de diálogo. Vamos até personalizado e vamos personalizar aqui. Então, primeiramente, vamos colocar aspas. Vamos abrir um parênteses, aspas de novo. Então, aqui em cima ele já vai mostrar o que vai aparecer na nossa formatação. Agora, nós colocamos os 2 primeiros números, então, jogo da velha, jogo da velha. E agora a gente precisa fechar os parênteses. Então, aspas, fecha o parênteses, aspas. Aqui no caso ele não vai deixar correto, vamos continuar. Então, 4 primeiros números, 1, 2, 3, 4. Agora precisamos colocar um traço aqui, novamente. Abre aspas, coloca o traço, fecha aspas e por último os 4 últimos números. 1, 2, 3, 4. E dessa forma ele formata o número desta maneira. Então, parênteses, o código, fecha parênteses, os 4 primeiros números, traços, os 4 últimos números. Vamos ver como que fica. 11, 9999, traço 9999. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido como que funciona a formatação personalizada. Aqui na data, por exemplo, vou colocar uma data já passada, por exemplo, 14/10/1983. Aqui, no caso, eu já tinha colocado uma formatação. Vamos até aqui o grupo número. Botão, vamos clicar nesse botão para iniciar a caixa de diálogo. Temos aqui já uma categoria para a data. Então, temos aqui diversas formas de colocar a data. Podemos colocar, por exemplo, o dia, por extenso, quarta-feira, 14 de março de 2001, que no caso aqui fica 14 de outubro. Vamos ver como que fica dessa forma. Fica sexta-feira, 14 de outubro de 1983, ou seja, no dia 14 de outubro de 1983 era uma sexta-feira. Faça o teste, coloque o dia do seu nascimento e veja aqui se ele corresponde ao dia da semana que você nasceu. Então, vamos dar um OK aqui. No caso aqui ele apareceu esse estouro, vamos aumentar aqui até ele aparecer. Então, sexta-feira, 14 de outubro de 1983. Vamos voltar aqui ao grupo número, iniciador de caixa de diálogo. E temos outras formas também. Podemos colocar somente
14/10 de 1983, ou 14/3, 14 de março de 83, ou aqui no caso 14 de outubro de 83, mas podemos também personalizar a nossa data. Vamos aqui no personalizado, vamos apagar esse valor, e fica o seguinte, por exemplo, para começar, vamos colocar o dia. Então, ao colocar um D, ele vai aparecer o dia 14. Se nós colocarmos 2D, melhor, 3D, ele já aparece sexta-feira abreviado, ou seja, 3 caracteres, né? Sex. Se colocarmos 4, ele já coloca sexta-feira. Então, podemos personalizar. Vamos deixar aqui só com 3, vírgula. Agora vem o mês. Então, M, ele aparece o mês 10. Colocando 3M, ele coloca a abreviação de outubro. Colocando 4M, ele aparece o mês inteiro. Então, vamos colocar sex, vírgula, outubro, vírgula, o ano é o A. Então, vamos colocar A, ele vai aparecer 83, mais 3A, ele fica 1983, e 4A, a mesma coisa. Ou seja, sexta-feira, outubro, 1983. No caso, eu vou colocar com tudo, ou seja, dia completo, mês eu vou colocar só 2, para ficar o mês 10, e o ano 1983. Então, ele fica sexta-feira, 10 de 1983. Podemos fazer aquela formatação colocando traço, por exemplo. Vamos aqui novamente, personalizado. Então, vamos colocar dia. O dia eu vou colocar dessa forma. Dia 14. Aí eu abro o parênteses, coloco o D. Aqui no mês eu coloco o mês inteiro, por extenso. 14 de outubro. Aqui eu vou colocar D de novo, abre o aspas, de 1983. Fica estranho, mas vamos ver. 14 de outubro de 1983. Então, fica a critério de vocês colocar a formatação desejada. Então, podemos fazer diversas formatações de números de acordo com o que nós precisamos. Veja que nós fizemos uma formatação para CPF, o CEP, no caso, já tinha uma formatação, o telefone nós criamos uma formatação, no caso, celulares com o novo dígito, aqui no personalizado, nós colocamos aqui mais um número, ou melhor, aqui no final mais um número. E aí ele fica, aqui no caso ele vai dar errado, mas no caso de colocarmos mais um número aqui no telefone, vamos dar 2 cliques aqui, por exemplo, o 9 do novo dígito. Ele vai entrar o 9 aqui. Vamos lá, iniciar caixa de diálogo, em personalizado, vamos colocar aqui mais um 9. Então, aqui ele fica com o novo dígito, 999959, traço os 4 últimos 9, ok? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode postar nos comentários que eu irei responder com o maior prazer. Então, na próxima aula vamos continuar pela guia à página inicial, vamos ver um pouco sobre o grupo estilo, células e edição. Espero que vocês tenham gostado novamente. Até a próxima. Um grande abraço.